Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um que chegou aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Que Ele possa falar aos nossos corações. Hoje nós trouxemos um tema falando de unção. A unção, ela faz um homem são. É a única forma de um homem ser curado da pior de todas as doenças. Receber a saúde no espírito, que é a vida mais saudável que o homem pode alcançar, se não for pela unção do Espírito de Deus. Então a unção é quem faz cada um de nós sãos do Espírito. Pois bem, esse é o tema que nós trouxemos hoje, e o verso que nós iremos... Deixa eu ver se está passando tudo certinho aqui, tá? E os irmãos estão aqui, estão presentes, possam ler também, acompanhar, e os irmãos da internet também. Vamos lá. O verso está em 1 João, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Veja que 3 palavras aqui, elas estão destacadas, propositadamente. Unção, santo e conhecimento. O conhecimento das Escrituras Sagradas, ele não só traz cura, mas ele também traz libertação, porque a liberdade é uma espécie de cura. A liberdade é uma cura, né? Não é uma cura física na carne, né? Nem sempre é na carne, mas sobretudo liberdade no espírito. Toda a unção que é dada a um santo é dada pelo santo, o Pai. Ele é a fonte de toda a santidade. Ele gerou um Filho Santo. E esse Filho Santo compartilha conosco também, para que nós também sejamos filhos de Deus em santidade. Então veja que a unção, ela tem um propósito. Deus não unge ninguém para que esta pessoa seja engrandecida por outros homens, para que esta pessoa se vanglorie, para que esta pessoa seja poderosa, influentemente poderosa diante das pessoas, para que ela seja reconhecida pelos homens. Não. A unção, ela tem um propósito. A unção, ela tem um propósito de trazer o conhecimento do santo. Esse é o grande propósito da unção. Tem muita gente pedindo unção aí nas igrejas para poder até fazer mal a outras pessoas. Tem até músicas aí, né? Que se canta por aí, que a minha vingança tem sabor de mel. Ora, como que na boca de um cristão você vai falar de vingança? Né? Se Cristo ensina a gente a amar até os inimigos, orar por quem persegue, não tem muito. Né? Sabe qual é a maior vingança que o cristão tem contra aquele que está ali querendo fazer mal, que se declarou seu inimigo? É orar para que ele se converta, é orar para que Deus abençoe ele com a revelação da palavra. Essa é a maior vingança que um cristão pode ter contra alguém que lhe quer fazer mal. Então, é desta unção que a Bíblia traz para a gente. Portanto, nós vamos tratar aqui hoje de uma passagem muito interessante. Vamos examinar as Escrituras Sagradas com base nessa questão aí da unção. Vamos para o exame da Palavra de Deus. Esta palavra que é viva, esta palavra que deve estar em movimento em nossa mente, fazendo a gente pensar, refletir em várias direções. Assim é a palavra de Deus em nossa mente, tem que estar viva, né? Trazendo exatamente este poder. Então vamos para o texto que está no livro tanto no livro de Mateus, no livro de Lucas, né? Uma passagem muito importante que se passa
na casa de um homem chamado Levi, um ex-leproso, aonde uma mulher entra naquele recinto onde Jesus Cristo está sentado numa mesa, e ela vem e derrama um óleo perfumado sobre a cabeça de Jesus, e a partir dali gera uma discussão, devido à ação daquela mulher, gerou um estresse. Por conta de alguns religiosos que ali estavam, né, muito apegados à coisa material, e aconteceu ali um estresse. E Cristo diz ao final que aquilo aconteceu porque era a única forma que eles tinham de ungir o corpo dele. Era ali uma espécie de embalsamamento que estava acontecendo ali. Era aquela única oportunidade, porque eles não teriam a oportunidade de ter o corpo de Jesus Cristo morto para ungir. Cristo diz isso. Mas a pergunta é, essa história que está sendo contada aí. Aí eu pergunto, é só isso? Porque é isso que as pessoas têm lido nas Escrituras. Mas a mensagem que está nas Escrituras é essa? É uma história? É um fato? Que não acontece nenhum milagre ali? Por que narraram isto aqui? Se ali não aconteceu nenhum milagre, nenhuma mão ressequida foi restaurada, nenhum cego viu, nenhum leproso foi purificado nesta ocasião, o Levi havia sido purificado há algum tempo passado a este evento. Ali não aconteceu nada de impactante, de uma cura física, que pudesse caber esse registro. Mas por que foi registrado? Qual é a mensagem que está por trás da letra morta? Qual é a mensagem espiritual? É isso que eu quero convidar vocês. É para isso que a gente pede a unção de Deus, para compreender essa mensagem poderosa que está aqui por trás. O que é que o Senhor quer revelar para a gente? Vamos começar o estudo da palavra? Vamos entrar fundo aqui agora nesse evento que aconteceu? Pois bem, antes de começar, eu queria que você curvasse a fronte. Vamos orar, pedir ao Senhor, especificamente, que Ele nos unja, né, com seu Espírito. Pai bondoso, Deus Santo, Deus Poderoso, a fonte de todo conhecimento e da unção. Estamos aqui, Senhor Deus, para te pedir que o Senhor, para te implorar que o Senhor unja a nossa mente com o teu Santo Espírito, para que a gente possa compreender esta palavra que venha trazer em nós transformação espiritual. Que esta palavra faça cada um de nós conhecermos mais a tua pessoa, a pessoa do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que te pedimos tudo isso. Amém. Então o texto diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Vocês estão percebendo aqui na tela algumas palavras destacadas em amarelo. E eu quero refletir nelas com vocês. Primeiro, o texto diz que Jesus Cristo estava onde? Em Betânia. O que significa Betânia? Jesus a gente sabe, né? O que significa o nome Jesus. Yahvé salva. Betânia, ela começa com a mesma palavra que começa, da mesma forma que começa a palavra Betesda. A
Da mesma forma que começa a palavra Betel, né? Betel, Betesda, Betânia. Betel significa casa de Deus. Betesda, casa de misericórdia. Betânia, a casa dos pobres. Jesus estava numa cidade que tem o nome de a casa dos pobres. Diz a Bíblia aqui que ele estava sentado à mesa, reclinado à mesa. Reclinado, sentado à mesa. A gente senta à mesa para quê? Comer. Estava reclinado, era um jantar. Ele estava reclinado à mesa. E se ele estava reclinado à mesa, qual era a intenção dele? A intenção física, comer. Mas a tipologia aí desse ato significa o quê? Se a gente for lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, acho que do versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou à porta aí, bate. Se você ouvir a minha voz, e se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com você. Sentado à mesa. Cearei com você. E você comigo. Na cultura deste povo aqui, na cultura de Jesus aqui, desse povo todo, não existia momento de maior intimidade para com o próximo do que o momento da refeição. Qualquer próximo, um irmão, um amigo, um primo, alguém da sua igreja, o momento você só sentava à mesa para comer com quem você era íntimo. É por isso que os fariseus criticavam muito Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era encontrado à mesa com pessoas que tinham a fama de ser prostitutas, salteadores. Olha, o teu mestre come com os salteadores e com os malfeitores, diziam os fariseus, acusando os discípulos constantemente. Porque este é um momento de intimidade. Você não convida qualquer pessoa para almoçar com você na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Uma pessoa que tem má reputação, que você não confia. Você não faz isso. Então, Cristo ali está sentado à mesa. E a mesa era onde? Na casa dos pobres. Olha que mensagem. Estava sentado à mesa na casa dos pobres. Sabe por quê? Porque os ricos não convidaram Jesus Cristo. E quais eram os ricos lá em Jerusalém? O que eu estou falando aqui? Seria o governador, o rei Herodes? Não estou falando desse rico, não. Eu estou falando dos ricos religiosos. O sumo sacerdote não convidou Jesus. O pastor, o chefe da sinagoga, não convidou Jesus para jantar na sua casa. Nenhum dos líderes religiosos quiseram ter qualquer tipo de intimidade com Jesus Cristo. Quando eu digo Jesus Cristo, intimidade com Deus. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Diz ainda que ele estava na casa de quem? De um homem. Eu acho lindo esse texto. Ele cita, tem determinadas frases aqui que não foi colocada propositadamente. Um homem. Em outras palavras, quando a Bíblia fala um homem qualquer, ele vai especificar depois. Mas essa primeira frase fala de um homem qualquer. É como se Cristo sentasse à mesa de todos os homens do planeta, qualquer um de nós. Homem, mulher, porque a palavra homem aqui, né? A palavra homem aqui é a palavra ish, no hebraico. A palavra Adam, no hebraico. A maioria das palavras é Adam, quer dizer ser humano. Nesse contexto aqui, a palavra é ish. Ish quer dizer é um ser masculino. Existe a mulher e o homem. Né? Masculino e feminino. Ish é o homem masculino. E Adam, por isso que Eva também é chamada de Adão, porque ela é também um ser humano.
Olha, meus amados, disse que estava ali na casa de um homem, como se Cristo desejasse sentar à mesa de todos os homens. E o mais lindo é agora, o nome dele era como? Simão. Sabe o que significa Simão no hebraico? Simão significa ele ouviu. Que coisa. A palavra Simão significa ele ouviu. Simão o leproso. Que coisa linda. A lepra nas escrituras sagradas, ela é um tipo do pecado. Nada se compara tão perfeitamente ao pecado quanto a lepra. Porque ela dá no corpo todo. Ela dá na pele. E todo mundo vê o pecado. Quando nós estamos em pecado, ele não se torna público? Não é público o pecado? É. Tem gente que faz questão de colocar na internet o seu pecado público. Faz até a selfie. Não virou moda isso? Olha, Cristo está dizendo para mim aqui, eu me coloco no lugar deste homem aqui, ó. Este ex-leproso, porque eu era um leproso espiritualmente falando. Eu era um homem que estava atolado até o pescoço do pecado. Eu fui arrancado de lá. E quando eu digo que fui arrancado lá da lepra, do pecado, eu não estou dizendo que agora eu sou igual a Deus, igual a Jesus Cristo. Eu sou um santo perfeito e repreensivo. Não. Porque Deus arrancou aqui vocês também desse lamaçal de pecado. E vocês continuam como igreja militante para se permanecer numa posição para não voltar mais a ter essa doença desgraçada chamada lepra do pecado. E aí nós um dia escutamos, Simão, ele ouviu, escutamos Jesus Cristo. Esta palavra veio e curou a gente do pecado, para que nós pudéssemos agora com Cristo em santa intimidade sentar com ele à mesa para comer. Aí a Bíblia diz aqui, mudando o cenário, quem aparece agora em cena? Uma mulher. Como é que diz o texto? Certa mulher. E se temos certa mulher, significa uma mulher qualquer, uma mulher que ninguém estava esperando, que ninguém conhecia por ali. Uma mulher que entrou, uma mulher qualquer. A mulher entrou sem avisar, sem pedir. A mulher entrou naquele recinto, que não era comum uma mulher entrar num ambiente masculino, porque os homens estavam ali naquela sala daquela casa para jantar e as mulheres estavam no outro compartimento. Se veio alguma mulher com seu marido para aquele jantar, ela estava lá dentro com a mulher do dono da casa, jantando lá na cozinha, escondido lá no outro compartimento. Mas essa mulher, ela entra nesse espaço. E mulher nas escrituras sagradas, quer dizer o que mulher nas escrituras sagradas? Igreja, noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Uma certa mulher, é como se ele dissesse para mim, uma certa igreja, falando agora de coletividade. Entra no recinto para ter uma... Olha, quem é que teve mais intimidade ali com Cristo naquele lugar? Essa mulher. Simão, o ex-leproso, não foi lá beijar Jesus. Ele não beijou a testa de Jesus. Ele não beijou as mãos de Jesus. Mas essa mulher, ela entra lá, nesse lugar, e ela traz na mão o quê? Ela traz um vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra, parece um cristal. Ela não é tão límpida quanto o cristal. Ela vai da cor branca, transparente, né? É branca, transparente, até a cor branco leitosa. Essa é o alabastro. Então, para você fazer um vaso de alabastro, de uma pedra, de um cristal, já era caro, porque era uma pedra semi-preciosa. Então, ela já tinha um vaso que muita gente, depois de usar aquele perfume, ia colocar ali como enfeite, ali no estante, alguma coisa. Aquela mulher tinha um vaso precioso. Não era só o vaso, porque na palavra de Deus, vaso significa pessoas. A Bíblia constantemente está chamando a gente de vaso. Inclusive tem um hino aí que fala vaso de honra, né? A Bíblia diz, Jeremias diz que Deus, comparando Deus a um oleiro,
ele pega o barro, porque Adão foi feito do barro, uma referência direta ao homem, pega o barro, e como oleiro ele começa a moldar o barro, o jarro, desculpa. Com o barro, ele começa a moldar o jarro. E ele vai moldando com aquele barro bruto, do jeito que Deus fez Adão perfeito. Pegou o barro bruto e fez aquele homem perfeito. Assim é o oleiro. Ele pega o barro bruto e vai moldando o jarro. Quando ele percebe que o jarro ficou um pouco torto, não ficou bom, o que é que ele faz? Ele quebra, ele amassa o barro e começa a fazer de novo. Essa é a visão de Jeremias, mostrando que os seres humanos são vasos. E Cristo é o quê? Um vaso. Cristo é um vaso de honra. Porque o alabastro, a pedra alabastro, se você só fazia um vaso tão caro de alabastro para colocar o que dentro dele? Algo também valioso. Se não fosse valioso, você colocava em qualquer vaso. Você fazia uma bolsinha de couro, você fazia de madeira, você fazia de cerâmica, de barro, né? Mas aqui o vaso era de alabastro. E o vaso só tem um propósito nas Escrituras Sagradas: colocar algo dentro dele. O vaso ruim, você guarda qualquer coisa dentro dele. Mas o vaso de honra, você guarda dentro dele coisas preciosas. Quem aqui já teve caixinha de joia? Quem aqui já teve caixinha de joia? Quero saber quem são os ricos da igreja, porque quando eu vou fazer aqui uma cotinha, eu já sei quem tem dinheiro. Viu, Fernando? Eu vou saber agora. De levantar a mão, eu fico só mirando aqui. Caixinha de joia, né? Você tem uma caixinha de joia, você para colocar uma joia, algo precioso dentro. Quem aqui teve um marido romântico que recebeu uma aliança? Um noivo romântico que lhe deu uma aliança. E já recebeu aliança? Quem? As mulheres. Não quero criar confusão aqui entre os casais, não. Mas só para saber quem são os românticos. Eu estou vendo aqui alguns românticos aqui. Tem os homens românticos na igreja. E eles chegaram. Mas eu sabia que a Deus tinha que estar nesse meio. E aí, como é que você faz para chegar lá? O homem pega, vai numa joalharia, compra como é o nome daquele negócio? Porta-aliança, me ajuda aí? Porta-aliança, né? Porta-joia. E o porta-joia é um vaso. É um vaso que dentro dele traz o quê? Uma aliança, que é um sinal de um pacto. É o sinal de um pacto de obediência, um pacto de fidelidade, né? Pois bem, então os vasos são feitos para ser colocado algo dentro. E nós, seres humanos, somos vasos para Deus colocar o seu azeite, o seu Santo Espírito. Nós não fomos feitos para outra coisa neste planeta, a não ser para este fim. Quando a Bíblia nos chama de vaso, ele está dizendo que nós fomos feitos para uma única coisa no universo. Para Deus colocar dentro de nós o seu Santo Espírito, que é a tipologia do azeite, do óleo. E é assim que ele está querendo transmitir essa mensagem maravilhosa. E então essa mulher chega ali naquele momento e ela faz o quê? Esse vaso aí, ó, o que é que ele continha dentro dele? A Bíblia diz que é um óleo perfumado muito caro, é um perfume. Quando é um perfume muito bom, o que acontece quando você passa? O ambiente inteiro, né, é influenciado por esse cheiro. É ou não é? E diz mais o tipo do perfume. Era um óleo perfumado de nardo. Nardo é uma planta específica do Oriente. Aquela região da Índia, por ali, é a região que dá esta planta. E era um óleo muito caro, era um óleo importado, era muito difícil ter esse óleo. E então, esse óleo puro, por isso que o texto diz, poderia ser só óleo, né? Não poderia ser óleo, mas o texto diz óleo puro.
óleo puro. Se você for comprar aqui na maioria dos supermercados azeite, para você colocar, para alimentar-se, né? Você vai ver que a maioria dos azeites, eles estão misturados. É azeite de oliva, com óleo de soja, que é mais barato, com óleo de milho, com vários tipos de outros óleos. Óleo de granola, mistura, né? Um óleo misturado. Quando a Bíblia diz que é óleo puro, porque o Espírito de Deus colocado em nós, ele não aceita ser misturado com ninguém. Se dentro de você já habita um espírito de engano, um espírito de revolta, um espírito de qualquer espírito do mal, espírito de demônio, como a Bíblia fala, né? Em alguns casos mais extremos, o Espírito de Deus não pode habitar num lugar desse, porque ele não se mistura. Ou a gente está com o nosso vaso cheio do azeite puro, ou nenhum pingo desse azeite vai habitar em nós. Porque Deus não derrama sobre nós um óleo misturado. E quando a Bíblia fala de perfume, o próprio Paulo vai dizer com clareza que em nós deve haver o perfume de Cristo, o aroma de Cristo. A palavra perfume aqui, nesse contexto aqui maravilhoso, significa aquilo que de nós marcou, aquilo que de nós vai ficar na lembrança do povo, aquilo que de nós agrada às pessoas quando eu estou no meio das pessoas, as minhas ações, o meu comportamento, a minha postura, a minha fala, o meu exemplo, tudo isso é símbolo do perfume, desse aroma maravilhoso que influencia as pessoas que estão presentes no Recife. Pois bem, vamos continuar o texto. No próximo verso, diz o seguinte: essa mulher fez o que com o vaso? Quebrou o vaso. E fez o que com o perfume? Aonde? Então diz que essa mulher chegou. Por que você pergunta assim? Por que essa mulher quebrou um vaso tão caro? Ah, porque o vaso de antigamente, um vaso feito de alabastro, ele não tinha essa tampa rosqueada que a gente tem hoje. E nem tinha esse borrifador que a gente tem hoje. Um negócio muito caro, eles, na hora que estava lapidando ali a pedra, fazendo o vaso, eles colocavam óleo dentro e tapavam. Porque todo óleo, para ficar perfumado, como é que se faz perfume? Você pega o perfume, coloca no vaso e deixa 10, 15, 20, 30 dias no escuro total, para que o perfume, ele assente, para que ele fique consistente, para que o odor ele seja muito mais intenso, muito mais forte, ele fica no escuro. Então, as pessoas quando faziam isso, eles colocavam ali o óleo perfumado, colavam a tampa ali, que só tinha uma forma de tirar. Era fazendo o quê? Quebrando a boca, a tampa, o pescoço do vaso. Então, aquela mulher chega, quando vê Cristo ali, ela faz, quebra o vaso e vai logo derramando na cabeça de Cristo. Ela não pede permissão, ela não avisa o que vai fazer. E isso deixa todo mundo impactado. Porque ali tinha muito óleo. Bastava ela passar um pouco na mão, um pouquinho, e ter passado nos cabelos de Cristo. Mas ela derrama o frasco inteiro na cabeça de Cristo. Diz que ela quebra o frasco, ou seja, quebra o vaso. Ela quebra o vaso. E o que isso significa? Quais os sentidos amplos da palavra de Deus? Que mensagem a Bíblia quer me transmitir quando fala de quebrar vaso? Se não quebrar o vaso, o óleo não sai. Se não quebrar o vaso, nós não temos acesso ao óleo. Estava falando da morte de Cristo. Cristo precisava ser quebrado, morto. Se Cristo não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, não tivesse subido ao Pai, sentado à direita do Pai, e o Pai tivesse derramado sobre ele o seu Espírito em plenitude, ele jamais teria dado a gente esse mesmo Espírito. Por isso que tem que ser quebrado primeiro, porque se não quebrar, não tem azeite.
Era necessário. Lembre-se que Cristo disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro disse: Senhor, não diga uma loucura dessa, o Senhor não pode morrer. Não seja rude consigo mesmo. Não deseje o mal para si mesmo. Cristo falou assim: sai dele, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Cristo diz imediatamente: porque Cristo tinha que morrer. O vaso tinha que ser quebrado, porque senão nós estaríamos condenados hoje, sem esperança. Já imaginou viver nesse mundo sem consolo? Já imaginou viver nesse mundo sem esperança? Como seria a vida de alguém que vive sem esperança e sem consolo? Alguém já passou aqui noites acordada, chorando, sofrendo, achando que aquela noite nunca mais ia acabar? O inimigo colocando na mente da pessoa que era o fim, que você não conseguia enxergar uma luz do fim do túnel. Já imaginou a gente viver o resto da vida da gente numa situação dessa? Quem não pediria a morte numa situação dessa? O Cristo morreu para isso, para que nós tivéssemos acesso a esse mesmo Espírito, para que esse Espírito que o Pai derramou sobre ele, tipificado aqui nesta cena, pudesse também ser derramado sobre nós. A unção que ele recebeu, todo homem tem que receber também. Por isso que ela quebra o frasco. Outra coisa, você e eu, todos nós seres humanos, jamais poderemos ser ungidos pelo Espírito Santo se nós não formos quebrados. Se o velho homem, orgulhoso, achando que é o mais bonito, que é o mais precioso dos vasos, se a gente não for quebrado, os homens mais preciosos deste planeta, para servir a Cristo, para que Deus pudesse colocar o seu Espírito dentro dele, foram quebrados. Deixaram de ser vasos de alabastro para se tornar vasos de barro. Nós temos um príncipe lá no Egito chamado Moisés, candidato ao trono, filho da filha de Faraó. Príncipe, né, de porte, né, homem famoso. Moisés teve que ser tirado do Egito, retirado ali por uma providência de Deus. Deus permitiu tudo aquilo e ele foi levado, né, a um deserto. 40 anos vivendo nas montanhas do deserto, cuidando de um príncipe no Egito, cuidando de bode, de cabra, de ovelha. O Senhor quebrou ele. 80 anos de idade, quando o Senhor chamou ele para a obra, aos 80 anos de idade, porque ele saiu do Egito com 40, passou mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Quando o Senhor chamou ele com 80 anos, ele disse: chame outro. Eu não sei nem falar. 40 anos. Foi esvaziado completamente do Egito que havia nele. O Senhor tirou ele para longe do Egito, para durante 40 anos ele ser quebrado. O príncipe egípcio tinha que ser quebrado para que nascesse um outro homem do deserto. Um homem humilde, que 3 vezes vai, Moisés, vai, eu não sei, não vou, arrume outro, não sei falar. Quebrou. Paulo, do mesmo jeito. O apóstolo Paulo era muito grande. Ele era da principal seita dos fariseus, família rica. E ele se orgulha em dizer, se orgulha no sentido humano, né? Que Paulo não fala isso com orgulho, não. O ser humano, se estiver no lugar dele, se orgulhava. Paulo diz assim, ó: eu fui educado aos pés de Gamaliel, somente o maior mestre em Israel. É como alguém diz hoje: eu sou pós-doutor em Harvard. Como se alguém dissesse isso. Paulo está dizendo: eu sou, mas eu joguei tudo isso no lixo quando eu encontrei Jesus Cristo. Tenho tudo isso por escória para nascer de novo. Se nós não passarmos pela mesma experiência de Cristo, quebrado, o velho homem, o homem que estava em semelhança de carne pecaminosa, Cristo morreu para nascer o primogênito perfeito, imortal, glorioso,
Assim, cada um de nós tem que ser quebrado, porque senão não tem acesso ao Espírito. Nunca seremos ungidos com o Santo Espírito de Deus se a gente não se quebrar. Não tem possibilidade alguma. E como é que essa unção acontece? Por que a Bíblia não diz que essa mulher ungiu os pés de Cristo? Como noutra ocasião, né? Molhou os pés de Cristo ali e enxugou com o cabelo? Por que ela derrama sobre a cabeça? Porque a unção é na cabeça. O Espírito de Deus não é colocado nos braços da gente, não. Não é colocado no nosso estômago, não. O Espírito de Deus, ele habita aqui dentro da nossa cabeça, num local invisível chamado de mente, razão, consciência. É aqui que o Espírito de Deus batiza a gente, nos trazendo conhecimento, discernimento, entendimento, sabedoria. É isso que o Espírito de Deus faz na nossa consciência. E é esse poder, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo diz com todas as letras. Paulo diz que todos os tesouros da sabedoria, de toda a ciência, de todo conhecimento, estão escondidos em Cristo Jesus e em Deus. Esse é o maior poder que o ser humano tem na Terra. O conhecimento da palavra. E através do conhecimento da palavra ele tem o quê? A fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E a fé, na vida do homem que vem através dessa unção aqui, ó, na mente, é o maior poder que o universo já viu. A fé que Deus concede aos homens é um poder. Se um homem tem fé, ele é maior do que Satanás, do que todos os seus anjos. Porque a fé, ela é mais poderosa do que a maior bomba, todas as bombas atômicas juntas. A fé, o Senhor falou, basta você ter do tamanho do grão de mostarda, você mandou uma montanhas, desloque daqui e vai lá para o meio do mar, ela vai. Se você disser, pegue a moreira, desplante daqui da terra firme e se plante lá no meio do mar, ela vai. E esse poder está sendo dado gratuitamente. Deus está oferecendo a todos os seres humanos. Mas ele só recebe isso com a unção do Espírito Santo. Se o azeite não for colocado em nós vasos, jamais nós teremos isso. Vamos continuar? Né? Vimos aí sobre o vaso derramado na cabeça. E a continuidade do texto diz: alguns dos que estavam presentes ali começaram a conversar entre si, a dizer uns aos outros, de forma indignada. Estavam indignados. Por que eles estavam indignados? O texto diz assim, aqui vai dizer a razão pela qual. Eles diziam um ao outro, por que, aqui no Nordeste dizia, para que isso? Né? A gente diz, por que este desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E eles, fazendo isso, repreendiam aquela mulher de forma dura, severamente. Olha, amados, 4 pontos aqui eles abordam aí. O desperdício, o tempo de trabalho, 300 denários, 300 dinheiros. Eles dizem que poderia ser vendido, né? Olha, eles dizem aqui, primeira coisa importante que eles falam é que ali está acontecendo um desperdício. Vocês concordam que é um desperdício? A gente poderia dizer assim, olha, é um desperdício. Deus derramar o seu Espírito sobre aquele pastor famoso que está lá na televisão pregando, extorquindo as pessoas, ameaçando as pessoas, escravizando o espírito das pessoas. É um desperdício. Não seria lógico dizer isso? Mas quem foi que disse que foi o Senhor que ungiu ele? O Senhor não usa ninguém para fazer aquilo, não.
Quando a unção é do Senhor, o homem faz o que é bom e não o que é mal. Saul foi ungido para fazer o que é bom e começou a fazer o que é bom, instigando o povo de Israel a vencer uma guerra e se livrar da escravidão. Mas logo depois ele deu lugar ao diabo. E a unção dele, o vaso se quebrou e o azeite caiu pelo chão. E ele se perdeu a salvação. Que desperdício há quando Deus derrama o seu Espírito em abundância sobre a nossa cabeça? É para derramar no chão mesmo, é para cair muito na cabeça, molhar o corpo todinho e inundar o ambiente que a gente está desse cheiro. E por onde a gente andar, no meio da rua, em qualquer canto que entrar, esse cheiro tem que espalhar por todo canto. Porque o Espírito de Deus em nós tem que ser para o povo sentir. O Espírito é de quem? De Deus. Se esse óleo vem de Deus, se esse perfume vem de Deus, se as pessoas sentem o cheiro, o nosso cheiro, o cheiro é nosso ou o cheiro é de Deus em nós? Tem que propagar Deus para esse mundo. O homem não pode se usar aí para estar se dizendo assim, eu sou um homem cheiroso. Não é? Tem gente dizendo assim? Não é? Paulo não diz isso. Paulo diz que em nós tem que haver a fragrância de Cristo. Paulo não diz que é o nosso perfume. O homem não é cheiroso na Bíblia. A Bíblia diz outra coisa dos homens. Que o perfume deles é como trapo de imundícia. Isso é o que a Bíblia diz. É diferente. Então eles falam que é um desperdício, mas não é desperdício. Deus não desperdiça o seu Espírito. E aquela mulher não estava desperdiçando aquilo sobre Jesus Cristo. E aí o texto continua dizendo, eles dizem lá, né? Isso poderia ser vendido por quanto dinheiro? Por que eles não dissem que poderia ser vendido por 360? Mas por 300? 360 seria o ano inteiro. Denário vem de diária. Ou seja, isso equivale a 300 dias de trabalho. Para comprar esse perfume, essa mulher trabalhou 300 dias. O equivalente pode ter trabalhado menos ou mais, mas era o equivalente a custava um vidro desse 300 dias de trabalho. Agora, por que eles disseram 300? Por que esse número foi dito? Foi dito à toa, jogado de qualquer jeito? Não, porque o povo de Israel trabalhava exatamente por ano 300 dias. Porque os outros dias, os outros 2 meses aproximadamente, eram dias de festa. Eles não trabalhavam, eram sábados de descanso, sábados cerimoniais. Eles não trabalhavam. Então eles estão dizendo sem querer, dizendo assim, é o trabalho de um ano inteiro, de todos os dias úteis do ano trabalhar. Você perdeu um ano de trabalho. Um tempo, que a Bíblia chama um ano de um tempo. Ou seja, preencheu o tempo todinho com aquele sacrifício precioso para dar a Cristo. E eles não conseguiam enxergar. E até a boca deles foi usada naquele momento ali para eles se autocondenarem, ou para que eles aprendessem com o passar do tempo a bobagem que eles tinham dito. E eles dizem, se esse perfume fosse vendido, né, que diz aí? Vendido. Você vende o perfume por quê? Você vende como? Como é que você vende? Você troca ele por quê? Eles queriam o quê? Dinheiro. Nós não queremos o óleo da unção, a gente quer o quê? Dinheiro. Esses homens parecem com quem aqui, esses homens? Parece com alguém de hoje em dia? Não tem muita gente na igreja, tendo Cristo ali na mesa dele sentado, mas ele não quer nem saber de Cristo. Cristo está querendo servir a palavra, servir a comida, mas ele não quer nem saber. Eles querem o quê? Dinheiro. Eles dizem assim, isso não era para ter sido, o Espírito não é para ter sido derramado, não, porque o Espírito, quando é derramado na cabeça da pessoa, a gente conhece a palavra e começa a desfazer a besteira que eles fizeram. Eles são contra derramar o óleo. Tem que vender. Tem muita gente vendendo a unção do Espírito, entre aspas, vendendo a cura, vendendo, né? Tem gente vendendo CD de pregação. Faz uma pregação, ó, eu fui inspirado. Está aqui, acesse e pague, né? Compre o meu CD, compre, ou vai lá no meu YouTube, assiste e curta lá, porque eu estou ganhando dinheiro com isso. Estão vendendo. Todo por dinheiro.
E ele diz assim, isso poderia ser vendido e dado a quem? Quem eram os pobres? Eles mesmos estavam em Betânia. Betânia quer dizer casa do pobre, só tinha pobre ali. Esse dinheiro poderia ser dado para a gente. A gente não quer óleo não, nem quer cheiro, não, a gente quer dinheiro. Já imaginou a cena daquele povo? Olha a condição do religioso, que tem Cristo diante dele, mas não tem o discernimento, a guia espiritual de chegar lá e derramar sobre a cabeça de Cristo, como essa mulher, a verdadeira igreja. Quem era essa mulher? A cultura diz que ela era uma prostituta. Ela pode ter ganhado este perfume vendendo o corpo. Mas esta mulher a igreja resgatada. E qual é a igreja na Bíblia que não é resgatada? Porque a Bíblia diz claramente que a igreja que estará com Cristo na eternidade, a igreja salva, é a igreja que passou pela purificação. E se a igreja foi lavada e purificada, quer dizer que ela veio de um lugar de sujeira. Não existe nenhum salvo que não tenha sido purificado. Esta mulher aqui, representa a mim e a você. Representa qualquer santo que esteja buscando a salvação. Pois bem, o restante do texto diz, Cristo diz, deixe a mulher em paz. Deixe ela em paz, disse Cristo. Por que vocês estão perturbando ela? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo. Essa casa está cheia. E poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Chegou um tempo, o Pai habitava sempre em Cristo, mas chegou um tempo que Jesus Cristo nem teve um Pai. Era ele sozinho e a tentação. E ele gritando, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por culpa minha. Eu tenho que fazer igual aquelas 10 virgens, as 5 prudentes, tem que encher bastante óleo, mas tem que ter óleo mesmo. Tem que ter muito óleo. Não pode faltar óleo não pode faltar esse óleo perfumado não. E Cristo diz bem claro ali, para aquele povo, perturbando. Vocês já perceberam que os religiosos ali estavam fazendo que aquela mulher, Cristo disse que os religiosos estavam perturbando a mulher. Toda vez que a gente prega a palavra correta, a palavra como está na Bíblia, o dia inteiro eu sou perturbado. O dia inteiro. Todo dia eu recebo 2, 3 áudios de alguém, que alguém está dizendo que eu sou um falso profeta, que inventando um monte de coisa. Por que ele vai pregar o evangelho dele? Deixa em paz, não? Fica perturbando o que a gente está fazendo conforme as escrituras, sem tirar nem pôr, estimulando as pessoas a que cada uma delas vá sozinha para as escrituras. A gente não está escravizando ninguém para ser dependente da gente, fazendo o trabalho certo. Mas estão perturbando a gente. Cristo fala assim, esta mulher fez o que? Ele diz bem claro aí, como é que ele diz aí? O que é que ele diz aí? Ela fez o que para ele? Uma boa ação. As boas ações. A igreja de Deus vai para o céu sem boas obras para com Cristo, para com Deus? Quando você faz uma boa ação para com o seu próximo, você está fazendo para o seu próximo? Ou está fazendo para Cristo? Cristo diz com todas as letras, se você encontrar um nu, vestir, com fome, der de comida, você está fazendo a mim, e não a estes pequeninos, mas a mim você está fazendo. Cristo diz ainda, os pobres vocês sempre terão com vocês. Vocês conhecem pessoas pobres? Conhecem? Alguém conhece aqui uma pessoa pobre? Levanta a mão que conhece um pobre aqui. Ele está precisando de ajuda agora. Não tem? Conheço muita gente. O pobre que você conhece está precisando de que tipo de ajuda? Diga para mim aí. Quem quiser dizer aí, levanta a mão e diga aí. Qual ajuda que você acha que está precisando? O pobre que você conhece está precisando de que ajuda? Tem coragem de dizer não, vocês? Eu tenho certeza que a maioria vai dizer. Está precisando de dinheiro para comprar uma cesta básica. Está precisando de dinheiro para pagar uma conta de luz ou fazer um exame médico.
Mas eu digo a vocês que os maiores pobres hoje são os do Espírito. Se vocês pegarem a lista de contato que vocês têm no WhatsApp de vocês e no Facebook, 10% estão sofrendo de ansiedade, medo, desesperança, depressão, confusão mental, incertezas, buscando resposta, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, estão perdidos, sem direção. Essa é a maior ajuda que a gente tem que dar para a humanidade. Essa é a maior ajuda, porque quando você direciona alguém, você está dando força a ela, para que ela, com toda a sua dignidade, conquiste o material. Mas as pessoas precisam dessa ajuda. Quando Cristo diz, vocês sempre terão os pobres, e a maior pobreza deste mundo aqui é a pobreza do espírito. Eles não têm acesso a essa riqueza desse óleo, esse perfume caro, eles não têm acesso a isso. Cristo diz bem claro, nem sempre vocês terão a mim. Nem sempre. Terão momentos que vocês vão estar sozinhos no deserto. Por isso tem que ter óleo. Ele diz assim, ó, Cristo fala, esta mulher fez o que pôde. Ela fez o possível, o melhor dela. Deus aqui reconhecendo, na pessoa de Cristo, que o Senhor reconhece tudo que a gente faz. Se eu for fazer qualquer coisa, se eu for cantar na igreja, se eu for mexer no som, se eu for pregar, se eu for dar um estudo bíblico, se eu for fazer uma sopa, se eu for lavar um prato para os irmãos, tem que fazer com toda a perfeição. Tem que fazer o que pode. Fazer o que pode. Porque todas essas obras são computadas. E ajuda no crescimento do meu caráter. Cristo diz, esta mulher derramou o perfume em meu corpo. Na verdade foi na cabeça. Mas o que passa? Colocando na cabeça, faz o quê? Um óleo. Ele cai no corpo naturalmente. Quando ele diz no meu corpo, está dizendo, quando ela derrama na minha cabeça, é como o Pai derrama na minha cabeça. O que acontece? O corpo vai ser influenciado, vai receber desse óleo também. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o membro do corpo onde Cristo é a cabeça. Do mesmo Espírito que foi derramado sobre Cristo, o corpo também recebe. Derramou o perfume no meu corpo antecipadamente. O Pai derrama sobre Cristo antecipadamente para depois eu derramar sobre nós, preparando-me para o sepultamento. É para isso que serve o Espírito. Preparando você para o sepultamento do velho homem. E a gente vai matando esse homem aos poucos. Né? O homem duro de morrer é o tal do velho homem. Aquele que tem os hábitos do mundo antigo é difícil. Tem que matar de fome. Demora um tempinho para ele morrer. Mas tem que matar o velho homem. Porque senão o novo não aparece. Continuando o texto para a gente concluir. Diz assim, Cristo diz, eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em qualquer lugar do planeta, em todo o mundo, também o que essa mulher fez será contado em sua memória. Quantos sermões vocês já ouviram com essa mulher? Quantos, né? Números, não é mesmo? Falando desta mulher. Até hoje eu acredito que as pessoas exaltaram só a mulher, mas não exaltaram esse sentido espiritual. Talvez poucos tenham exaltado essa questão, que é a mais importante. Cristo está falando aqui em todo mundo, ele está falando desta igreja, desta mulher igreja, que na eternidade sem fim, em todo o universo, se tiver gente morando em planetas, se tiver algum ser vivo morando em qualquer lugar, vão conhecer esta igreja que foi resgatada. Vão contar o que essa igreja fez por Cristo. Pegou todo o espírito que ela recebeu da parte de Deus e dedicou a sua vida inteira para Cristo. Deu tudo o que tinha para Jesus Cristo. Que é o que essa mulher está fazendo aqui. Abandonou tudo que ela ganhou lá no mundo de desgraça, ela agora dedicou a Cristo, mudando completamente de vida. O que ela fez, olha, está bem claro o verbo aí, o verbo fazer, são as nossas obras. Passei aqui sem querer. Olha o verbo aqui. O que ela fez, fazer as obras.
Fé sem obra é morta. Não existe, não. Continuando. Vamos para o próximo. Passou aí? Passou. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Depois de ver aquela cena, ficou indignado, doido por dinheiro. Era o tesoureiro do grupo. Ficou indignado quando viu aquele perfume ser derramado. Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, outro povo que ama dinheiro, a fim de vender Jesus, de entregar Jesus. O interessante aqui é que a palavra Judas, Judá, quer dizer aquele que é abençoado, aquele que é louvado. Judas era aquele que era louvado, abençoado. E o termo Iscariote começa com a palavra Ish. Ish quer dizer homem. Cariote era uma referência a uma cidade chamada Queriote, que ficava ao sul de... Eu só tenho um mapa aqui para facilitar. Essa região aqui, ó, Jesus vem do norte. Jesus nasce aqui em Belém. Mas ele é criado aqui em Nazaré. Ele vive aqui em Cafarnaum, vizinho ao mar da Galileia. Ele está aqui, ó. Inclusive na lição de hoje, né, do domingo, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Cristo sai daqui para cá, ó. Tiberíades, essa região aqui. Então, veja aqui, ó. Jesus ele é criado aqui em Nazaré, por isso que se chama de Nazareno, né? E ele tinha uma casa aqui em Cafarnaum. Lembra aquela casa que o povo tirou o teto para botar o aleijado? Era a casa de Jesus, ele era ali, em Cafarnaum. Então, Jesus vem do norte e Judas vem dessa região aqui, ó. Uma das cidades da Judéia chamada de Queriote. Está lá citado no livro de Josué. Nessa região aqui, Josué fala, a cidade que no hebraico é Kiriate. Então, quando a Bíblia diz Judas Iscariotes, ele está dizendo o abençoado, o louvado, homem que vem de Queriote. O homem que vem de Queriote. Jesus o Nazareno, Judas, o homem de Queriote. Esse é o nome dele. Jesus vem do norte e esse sujeito vem do sul. Estão em direções opostas. Quem vinha do norte era gentil que não prestava. Quem vinha do sul eram os crentes religiosos, sujeitos mais consagrados. Olha o contraste. Entenderam aí a mensagem? O homem de Queriote, da aldeia do sul. Jesus vem do lado oposto. A Bíblia diz que ele era um dos 12. Ele era um das 12 tribos do povo abençoado, candidato aos céus. Ele estava no meio ali. Sempre no meio do povo de Deus vai existir um joio, vai existir alguém para atrapalhar o negócio. Sempre. Judas era esse. E aí diz que ele foi aos chefes ali vender Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi entregar Jesus Cristo, foi silenciar Jesus Cristo. Meus amados, nós concluímos esta palavra apontando aqui um resumo em 7 pontos. Deixa eu ver se apareceu aqui para você. Apareceu. Primeiro ponto, nós recebemos Jesus à mesa. Esse é o passo a passo para que a gente possa ser transformado por esta unção do Espírito. Nós recebemos Jesus à mesa. Depois de sermos curados da lepra do pecado, somos quebrados como vasos e ungidos como Jesus na mente. O Espírito de Cristo nos perfuma. E aí nós somos lavados e agora passamos a ser o quê? Homens e mulheres cheirosos, né? Para irmos a Deus. Quem é que vai diante de Deus com qualquer roupa? Sem tomar banho, sem estar cheiroso? Para irmos a Deus. Deus nos envia, então, a perfumarmos os outros que estão sujos, carecendo de ser lavados e perfumados. Esta é a obra. Este é o resumo da obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer que nós façamos hoje e sempre. O meu desejo é que o Senhor possa, com o seu Espírito, dar aquele toque que quebra, para que o Espírito seja derramado em cada um de nós
nós sejamos ungidos e recebamos de Deus o consolo, o refrigério, a esperança e o poder que vem da fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.